Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês gostam de milho verde? Então vão amar a receita de hoje. É um pão muito fácil, fofinho, gostoso, não precisa sovar. Vem comigo, assiste o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe dessa receitinha maravilhosa. Comecei batendo alguns ingredientes no liquidificador. Coloquei a água morna. Vou bater aqui junto com a água o milho verde. Eu tenho aqui uma espiga pequena de milho. Se quiser, pode usar o milho de latinha também, gente. Não se preocupe que na descrição do vídeo sempre deixo as medidas certinhas dos ingredientes para vocês. Eu usei aqui 2 colheres de óleo de milho, mas se quiser pode acrescentar um pouco mais de óleo, porque essa receitinha leva fubá de milho e tende a ficar um pouquinho mais seca. Aí é só bater esses ingredientes, é bem rapidinho. Aqui na minha vasilha eu vou acrescentar os ingredientes secos. Comecei aqui com a farinha de trigo. Sim, esse é um pão com glúten, um pão feito com trigo também. Mas para quem quiser um pão sem glúten, feito de fubá de milho, aqui no canal tem receitinha, tá, gente? E é bem fácil também. Misturei aqui com a farinha o açúcar e o fermento biológico seco. E acrescentei também o fubá de milho, aquele fubá bem fininho, tá, gente? E a quantidade de fubá, gente, tem que ser menor do que a quantidade de trigo, tá? Senão você terá um pão duro e seco. Tem que ter um pouco mais de trigo para dar elasticidade e fofurice na massa. Misturei bem aqui os ingredientes secos e agora é só juntar aqui a misturinha do liquidificador. Não bati demais, que eu quero ainda uns pedacinhos de milho aqui no meio da massa. Eu gosto de uma textura, para o milho não desaparecer aqui, né, gente? Tem um sabor e também tem uns pedacinhos de milho assim no meio do pão. Mas aí vai da preferência de cada um. Se quiser, pode bater muito bem, para triturar bem todo o milho. Misturei bem aqui com a colher mesmo. E aí a massa vai ficando um pouquinho mais pesada. Você pode terminar de misturar com as mãos ou continuar misturando com a colher, porque essa massa não é uma massa dura e não é uma massa sovada. À medida que eu vou misturando aqui com as mãos, vou agregando aqui todos os ingredientes, a massa vai ficando mais úmida, vai ficando mais molinha. Decidi não acrescentar mais farinha de trigo para fazer um pão de massa mole, que é bem mais prático. Mas se quiser um pão sovado, é só acrescentar um pouco mais de farinha e trabalhar bem essa massa. E fica assim mesmo grudando nas mãos, você pode untar as mãos aí com óleo para ficar mais fácil. E agora é só deixar essa massa descansar bastante. Cobri com um plástico, vou deixar no lugar bem abafadinho aqui da minha cozinha. Eu costumo deixar dentro do forno, desligado. Como hoje tá um tempinho quente, então foi bem rápido para essa massa dobrar de tamanho. Deixei por 45 minutos descansando. E a textura da massa é essa, gente. Fica assim, ó, com essa textura meio pegajosa mesmo, é normal. E aqui no canal tem várias receitinhas de pães fáceis, deliciosos, fofinhos. Organizei todas em uma playlist para ficar bem mais fácil para vocês. Vou deixar o link da playlist de pães aqui embaixo na descrição do vídeo. Já tô com a minha forma prontinha aqui, já untei e polvilhei fubá de milho por toda a forma, coloquei a minha massa. E agora é só deixar descansando mais um pouco para esse pão crescer, que a gente quer um pão grande. Cobri novamente com um plastiquinho, deixei no mesmo lugar bem abafadinho. Deixei crescendo por 30 minutos. Como essa é uma massa mole, é muito importante não deixar o pão crescer demais, chegar até a borda da forma, tá, gente? Normalmente, para esse tipo de massa, a massa mais molinha, o pão, quando cresce demais, ele acaba murchando quando tá assando, tá? Murchando no meio. Essa minha forma é bem alta, é de 10 centímetros de altura. Deixei ainda uns 3 dedos de distância para a borda da forma. Se a sua forma for menor, fique de olho aí no crescimento do seu pão. Antes de levar para assar, polvilhei aqui por cima do pão um pouco de canela, açúcar e fubá de milho, mas é opcional, tá, gente? Se não quiser, não precisa. O meu pão assou em 40 minutos, forno a 180 graus. Ainda tá quente, mas vou desenformar mesmo assim. Desenformei o meu pão e tá bem assadinho, gente. Olha só, as laterais bem douradinhas. E o cheirinho de milho tá maravilhoso, gente. Se quiser, pode fazer esse pão recheado também, gente. Pode fazer recheado com queijo, com goiabada, vai ficar perfeito. Esperei o pão esfriar aqui por uns 10 minutinhos para poder cortar. E agora é só aproveitar, gente, esse pãozinho fresquinho, gostoso, com xícara de café. E olhem só, gente, aqui no meio da massa os pedacinhos de milho do jeito que eu queria. Viram só que receitinha descomplicada, gente? Super fácil fazer um pãozinho de milho fofinho e gostoso. Espero muito que tenham gostado da receitinha de hoje, fiz com muito carinho para vocês.
Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.